Deus, estamos crescendo. Estamos todos nós indo na direção em que o Senhor está nos mostrando. Nós estamos indo de acordo com aquilo que o Espírito Santo está nos sinalizando pela sua palavra. O Senhor Jesus, Ele é o Deus que nos guia. Amém? O Senhor Jesus é o Deus deste lugar. E nós vamos, a partir de agora, ouvir a sua voz. Vamos continuar com aquilo que Deus tem nos mostrado, tem nos ensinado. Nós vamos hoje falar a respeito de algo que nós precisamos dar um basta na nossa vida, na vida da igreja, na vida da obra de Deus, para que cresça e prospere. Então hoje nós vamos dar um basta na indiferença. Então basta de indiferença. Amém? Tiago 4:7 está escrito: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nos sujeitamos à palavra de Deus, quando nos sujeitamos à vontade de Deus, quando nos sujeitamos àquilo que Deus quer que vivamos conforme o seu evangelho, conforme o seu querer, e resistimos ao diabo, e resistimos as ofertas do diabo na nossa vida, ele bate em retirada. Ele tem que fugir de nós. Amém? Tem que fugir com toda a sua bagagem, com tudo aquilo que ele trouxe. A palavra do Senhor diz que se por um caminho ele chega na nossa vida, por 7 ele tem que bater em retirada. E tudo aquilo que por esse caminho que ele chegou, tudo que ele trouxe, por esses 7 caminhos que ele vai bater em retirada, ele tem que levar junto com ele. Amém? Esta é a verdade. Nós já sabemos que ele já está derrotado, e nós não aceitamos o contrário disso. Nós não aceitamos viver com as suas mentiras. Nós vivemos a verdade. A verdade está em nós, e a verdade se chama Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus santo, Deus de todo poder e de toda graça, Deus que nos chamou, que nos redimiu, Deus que nos salvou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por todo o entendimento e todo o conhecimento, por todo o crescimento que o Senhor tem dado à tua igreja, pela revelação da tua vontade, Jesus, pela revelação da tua palavra, através deste altar, através deste ministério santo que o Senhor levantou nesta terra. Obrigado, Deus, por mais este banquete espiritual que o Senhor nos preparou. Este banquete espiritual que virá ao nosso espírito para nos fortalecer, para nos dar poder, para nos dar as armas espirituais que precisamos para vencer as investidas do maligno, para vencer as mentiras do inimigo, para de fato dar um basta, Senhor, em tudo que não faz parte com o teu evangelho, com tudo aquilo que não faz parte com a sã doutrina, tudo aquilo que não faz parte com a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por isso, Senhor, eu te peço mais uma vez, com toda a humildade, submissão a ti, Senhor, que eu seja nas tuas mãos
o instrumento de valor, o vaso de honra, Senhor, que Tu tens o prazer de usar para falar à Tua igreja, para falar aos Teus filhos, para trazer, Senhor, a Tua noiva, a Tua vontade, Senhor. Que assim, nesta noite, se manifeste, Jesus, em nosso meio, a Tua vontade, o Teu querer, a Tua glória. E que tudo aquilo, Senhor, que por um caminho chegou à vida dos Teus filhos, bata em retirada, Senhor, por 7 caminhos. E este mal, Senhor, que porventura tem chegado por um caminho à vida dos Teus filhos, que ele se retire com tudo aquilo que ele trouxe, Senhor. Porque o Senhor venceu na cruz do Calvário. O Senhor o destruiu na cruz do Calvário. O Senhor derrotou o diabo na cruz do Calvário. Por isso, Deus, nós não aceitamos as mentiras deste derrotado na nossa vida. Nós não aceitamos a bagagem deste derrotado na nossa vida, porque Tu, Senhor, habitas em nós, e maior é quem está em nós do que aquele que está contra nós. Por isso nós recebemos a vida abundante que Tu tens para cada um de nós, para o Teu louvor e para a Tua glória. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Obrigado, minha esposa, minha querida pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, pedras vivas, bom perfume de Cristo, embaixadores em nome de Cristo nesta terra. Nós precisamos entender, no nosso viver como igreja, no nosso viver como congregação, no nosso viver como família espiritual, esta questão da indiferença. Pois é algo que o inimigo usa para atrasar a obra do Senhor. O inimigo usa para causar até divisão na obra do Senhor. Está no telão o significado. Vamos ver primeiro o significado da palavra indiferença. Estado de tranquilidade daquele que não se envolve com as situações. Desprendimento, falta de interesse, falta de atenção, falta de cuidado, falta de consideração, descanso, desdém. Isso está relacionado à indiferença. Então, isso na nossa vida nós temos que dar um basta em tudo que está relacionado à nossa vida, é claro, mas principalmente as coisas de Deus, principalmente ao meu chamado. Eu não posso aceitar este estado de tranquilidade sem querer me envolver com as coisas de Deus. Eu não posso aceitar na minha vida. Eu não posso aceitar falta de interesse com as coisas de Deus. Eu não posso aceitar a falta de atenção com as coisas de Deus. Eu não posso aceitar a falta de cuidado com as coisas de Deus. Eu não posso aceitar o desdém com as coisas de Deus. Amém?
Então, todo e qualquer tipo de relacionamento, amados, onde há indiferença, é um relacionamento desagradável. É um relacionamento ruim. Amém? Então, a indiferença, ela é o contrário do amor. Tem muitas pessoas que dizem que o contrário do amor é o ódio. Não, se enganam, essas pessoas se enganam. O contrário do amor é a indiferença. Então, a indiferença destrói. Por isso, é a arma de Satanás. A indiferença, ela prefere o ódio. A indiferença, ela prefere a desigualdade. A indiferença, ela prefere a violência. E prefere também a morte. Amém? Então, os indiferentes, eles rejeitam, eles ferem, eles excluem. Então, a indiferença impede gestos de amor. Na Bíblia Sagrada nós encontramos vários nomes, várias pessoas, né, que demonstraram que não eram indiferentes. Pelo contrário, eram pessoas que demonstravam o interesse pelas coisas do Senhor, que demonstravam o interesse às coisas que estavam acontecendo à sua volta. E nós temos um homem específico que eu quero falar aqui nesse momento na Bíblia Sagrada, que se chama Neemias. Nós muitos já temos falado de Neemias aqui, mas mais uma vez Neemias se destaca pelo fato de Neemias ser apenas um copeiro do rei. Amém? Ele era copeiro do rei. E na sua simplicidade, sabe, porque às vezes a pessoa, amados, ela não se sente, sabe, influente. Às vezes a pessoa não se sente na possibilidade de estar envolvida naquele assunto. Estão entendendo? E Neemias, na sua simplicidade como copeiro do rei, quando ele soube da destruição dos muros de Jerusalém e do abatimento do povo de Deus, dos seus irmãos, Neemias se compadeceu. E Neemias se dispôs a Deus para ajudar a reconstruir os muros e ajudar os seus irmãos, ajudar o povo de Deus. Tanto que ele pediu a Deus para que ele achasse graça diante do rei e o rei o liberasse, para que ele fosse a Jerusalém fazer esta obra. E Deus o concedeu. Concedeu a ele este desejo, e Deus usou a vida de Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém e reestabelecer a glória de Deus em Jerusalém. Estão entendendo? Com a vida de um simples copeiro. Por isso, amados, nós nunca podemos nos menosprezar diante de Deus. Amém? Nós nunca podemos achar que não podemos fazer. Nós nunca podemos achar que vai ser o outro e não eu. Não posso pensar isso. Amém? Em 2 Coríntios 5, no versículo 20, diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, eu quero com você hoje entender melhor esta questão de sermos embaixadores. Eu quero já você confessando isso. Eu sou embaixador em nome de Cristo. Diga: eu sou embaixador em nome de Cristo. Pode aplaudir. Pode aplaudir. É a palavra de Deus a teu respeito, a nosso respeito. Amém? É a nosso respeito. Então, eu não posso estar indiferente a esta verdade. Eu não posso ter um descaso, um desdém em relação a isso.
Por quê? É Deus quem diz: olha, você é meu embaixador aí na terra. Eu enviei você a este mundo para ser embaixador em meu nome. E tem muitos que não dão atenção para isso. Muitos não prestam atenção nisso. Muitos não cuidam disso. Muitos não despertam o interesse de saber de fato o que é isso, para executar isso de fato com esmero para o Senhor. Então hoje Deus vai nos falar e nos ensinar o que é de fato um embaixador. Amém? Número 1. O que é um embaixador? Letra A. Embaixador é uma autoridade. Diz para o irmão que está perto de você aí, que está do seu lado, diz: você é uma autoridade. Começou a sentir o que Deus quer lhe falar? Então basta de indiferença. Você é uma autoridade. Letra B. Embaixador é a graduação mais elevada de um representante de um governo junto de outro governo. Amém? Número 2. O que faz um embaixador? Letra A. O papel principal de um embaixador e de uma embaixada é servir ou representar o seu povo em um país estrangeiro. Ok? Então, letra B. A embaixada do país A, dentro do território do país B, tem sua soberania garantida por lei. É como se o espaço ocupado pela embaixada A, dentro do país B, fosse território dela mesma. Então você sempre vê, eu acredito, em filmes, não é? A embaixada americana, né? E até o Brasil. O Brasil tem a sua embaixada nos outros países. Então, os países, eles têm as suas embaixadas dentro de outros países. Então, o que acontece? Aquele espaço onde está instalada a embaixada, aquele espaço seria um território nacional daquela embaixada. Então, por exemplo, né, nesses filmes que a gente assiste, né, essas produções aí de Hollywood, a pessoa está fugindo lá, né? Correndo de alguém, fugindo de alguém, ela foge para a embaixada. Ela corre para a embaixada, aí ela passa os portões da embaixada, ela está segura. Quem estava perseguindo ela não pode mais fazer mais nada. Estão entendendo? Então, e isso é garantido por lei. A embaixada, ela tem a proteção do próprio país que está sediando esta embaixada. O país não pode fazer nada contra esta embaixada. Amém? Vamos continuar. Letra C. Então, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, nós não somos deste reino. Amém? Nós somos do reino de Deus. E nós somos enviados a este reino. Então, é o país A dentro do país B. Estão entendendo? Amém? E fomos enviados a este reino mundano para representar os interesses do nosso Rei Celestial. Olha que tremendo, amados, para você entender essa questão de embaixador em nome de Cristo. Para que você entenda de fato por que você é embaixador e o que você tem que fazer sendo embaixador em nome de Cristo. Letra D. Como embaixadores de Cristo, devemos defender os interesses
do céu e tratar dos negócios do nosso Rei Jesus, proclamando a mensagem de Deus. Letra E. Assim como o embaixador político tem a mesma autoridade do seu presidente em outra nação, o embaixador de Cristo também exerce aqui na terra a mesma autoridade de Jesus Cristo. Por isso, a Bíblia diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Nós temos a autoridade de Cristo. Amados, nós temos que ser como Cristo e viver com a autoridade de Cristo. Cada um de nós. Cada um de nós. O problema vem para a minha vida, eu tenho a autoridade de Cristo para mandar esse problema embora. A situação contrária vem para a minha vida, eu tenho a autoridade de Cristo para falar aqui não. Porque essa embaixada aqui, meu amado, tem a proteção do meu rei. Essa embaixada aqui, esse espaço, é garantido por lei de Deus, que o inimigo não pode tocar. Estão entendendo a questão de ser embaixador em nome de Cristo? Então o problema chegou, o inimigo cercou. Esta embaixada tem um rei. Esta embaixada está ocupada. E o inimigo aqui não entra. Vai ficar ao derredor, mas dentro da embaixada não. Amém, igreja? Estão entendendo? Então, assim como o embaixador político tem a mesma autoridade do seu presidente em outra nação, porque é isso, o embaixador que está lá, né, no outro país, representando o seu país, ele tem a mesma autoridade do presidente daquele país que ele está representando. Estão entendendo? Ele tem a mesma autoridade na outra nação. Então, o embaixador de Cristo também exerce aqui na terra a mesma autoridade de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Então, amados, basta de indiferença. Está percebendo o que Deus está nos revelando? Amém? Glória a Deus. O problema veio para a minha vida. Vou falar algo aqui, amados, que pode chocar a muitos. Eu não preciso ficar 2 horas orando. Não preciso. 5 minutos de oração, com a autoridade de Deus, crendo naquilo que eu estou orando, amado, minha oração é respondida. Porque eu tenho a autoridade de Cristo na minha vida. Isso você tem que entender. A situação veio para a tua vida e você não precisa esperar chegar aqui num dia de culto de oração, ou num dia de culto, ou vir aqui, sabe? Não precisa. A situação contrária bateu na tua porta, naquele momento a autoridade de Cristo está na tua vida. Amém? Então, exerça esta autoridade. Basta de indiferença. Não pense você que você não tem a autoridade. Não pense você que a autoridade está na vida de outro e não na sua. Basta de indiferença. Amém, igreja? Diga graças a Deus. A letra F. O crente em Jesus Cristo é embaixador de Cristo aqui na terra. E a igreja de Jesus Cristo é a nossa embaixada. Então nós estamos na embaixada. Letra G. Como o espaço ocupado por uma embaixada em outro país é território dela, também a igreja de Jesus aqui na terra é parte do céu. Aleluia. A igreja é um pedaço do céu e nós somos seus representantes. Letra H. Nós somos embaixadores de Cristo neste mundo e temos a responsabilidade de representar bem o nosso reino
o reino dos céus e o nosso Rei Jesus. Então é nossa responsabilidade, nós temos esta responsabilidade dada pelo nosso Rei. Letra I. Nossa função específica neste mundo é expandir o reino, o domínio do Rei e alargar as fronteiras do reino. Então, esta é a nossa função específica. Mediante, amados, a todo este esclarecimento, melhorou o entendimento a respeito de ser embaixador em nome de Cristo? Melhorou o entendimento? Graças a Deus. O Senhor é maravilhoso. Ele nos dá o conhecimento, não é? Nos dá a ciência para entendermos melhor aquilo que nós somos, não é? Que nós já somos nele. Então, mediante a todo este esclarecimento, né, a respeito de sermos embaixadores de Cristo, com uma função específica, não é, que é de expandir o reino, de alargar as fronteiras do reino, eis que surge, não é, uma pergunta: como fazer isso? Sendo indiferente? Se eu ser uma pessoa indiferente em relação a isso, eu vou responder a essa função que Deus me deu? Sim ou não? Não vou responder. Então, se eu for indiferente a esta verdade de Deus para a minha vida, eu não vou fazer bem aquilo que Deus confiou a minha vida para fazer. Amém, igreja? Então o Rei Jesus, ele deve ser conhecido por todos através de quem? Dos seus embaixadores. Então eu devo fazer uma pergunta para mim mesmo: como eu estou representando o meu Rei? Eu estou na embaixada, eu estou nesta embaixada com uma função específica, representando o meu Rei e as coisas deste reino. Então, eu tenho que ter esta pergunta na minha mente: como eu estou representando o meu Rei? Ok? Número 3. Autoridade espiritual de um embaixador de Cristo. Vamos lá. Gênesis 1, 26 a 28 está escrito: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui está um modelo base para o embaixador em nome de Cristo. O que ele deve ser, qual é a autoridade que ele tem aqui nesta terra, dada pelo Rei, dada por Deus. Amém? Então aqui Deus disse tudo isso. E nós sabemos que o inimigo conseguiu adentrar na embaixada, lá no Éden. Amém? Nós sabemos que o inimigo conseguiu roubar este poder, esta autoridade que foi dada ao homem, a este embaixador que Deus enviou aqui na terra. Mas nós sabemos também que na cruz, o próprio Rei restaurou esta autoridade que ele mesmo havia dado ao homem. Nós sabemos que Jesus, na cruz do Calvário, com o seu plano de redenção, ele recebeu o castigo, ele recebeu a punição pelos nossos pecados,
e restaurou a autoridade dos seus embaixadores. Glória a Deus. Isso é verdade. Em Colossenses 2,15 está escrito: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus, igreja! Glória a Deus, igreja! Glória a Deus! Toda autoridade é devolvida ao homem através do sacrifício de Cristo. E isso se recebe por fé e por graça. E pelo conhecimento dessa verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Quando não tem este conhecimento, o povo acha que o diabo tem poder. Quando não tem esse entendimento, o povo pensa que o diabo pode fazer o que quer com o povo de Deus. Quando não tem esse conhecimento, de fato o diabo pisa e destrói o povo de Deus. Mas a verdade liberta. Glória a Deus. Eu pulei o número 4? Não pulei. Plano da redenção. Eu só não falei número 4. Amém? Acabei de falar o tópico número 4. Agora nós vamos para o número 5. Junto com autoridade vem poder. Diga amém. Atos 1:8. Olha o que está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo? Então, amados, recebereis poder. Você já recebeu poder. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amados, aonde você estiver, a autoridade de Cristo está em você. Onde você estiver, ouça isso: a autoridade de Cristo está em você. E você não pode viver com indiferença em relação a isso. É certo, amados, que todos nós estamos aprendendo com Deus a cada dia, a cada ensino, a cada culto. Isso é fato, todos nós estamos aprendendo. Mas isso aqui é uma verdade que já está em nós desde quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Desde quando nós, com a nossa boca, confessamos o nosso Senhor Jesus como nosso Senhor, e com o nosso coração nós cremos e temos caminhado nesta fé, amados, desde o primeiro dia, o poder de Deus está na nossa vida. Amém? E não se retira, ouça, o poder e a autoridade de Deus não se retira da sua vida. Ok? Então, mediante esta revelação que nós estamos recebendo, não pode haver, amados, em nossa vida, no nosso meio, nenhuma indiferença em relação à nossa missão. Cada um de nós recebemos esta missão do Rei. Ok? Amém? Número 6. Como usar a nossa autoridade. Lucas 10:19. Vamos aprender com a palavra. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Pode aplaudir? Embaixador, o rei te deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Então, amados, vamos entender o que está na nossa vida. Vamos entender o que Jesus nos deu.
Não vamos aceitar viver doentes. Não vamos aceitar viver, sabe, uma vida destruída. Não vamos aceitar viver um casamento meia boca, desculpa a expressão. Não vamos aceitar, sabe, ter a nossa família destruída, mal alinhada com a palavra. Não vamos aceitar. É se posicionar de acordo com aquilo que Deus está mostrando. Então basta de indiferença. A autoridade de Cristo está na nossa vida. Porque uns fazem e outros não? Porque uns conseguem e outros não? Por causa da indiferença. Estão entendendo? Por causa da indiferença. O diabo, ele usa a indiferença para que a pessoa fique naquela tranquilidade que nós vimos aqui, que é o significado da palavra. É a tranquilidade. Ela não quer se envolver com a situação. Ela não quer, sabe, entrar de fato naquilo que é a missão dela. Então ela vê acontecer na vida de outros, ela acha até bonito, ela se alegra, mas ela mesma, ela não quer mudar, ela não quer fazer, ela não quer se envolver. Então isso é indiferença. E aí essa pessoa, amados, infelizmente, ela nunca vai acreditar nisso aqui. Eu tenho que falar isso para você. A pessoa indiferente, ela vai falar, isso aí é bobagem. Porque eu estou com o problema aqui, ó, e o problema não sai, mas ela é indiferente em relação à palavra. Ela é indiferente em relação àquilo que o Espírito Santo ensina. Que o Espírito Santo vem e fala, ó, faça assim, faça assim, faça assim e faça assim. Às vezes mais manso, às vezes mais duro, mas Deus vem e fala, ó, é assim. E aí a pessoa não faz. Por quê? A pessoa, ela é indiferente. Ela não tem atenção com as coisas do reino. Ela não tem atenção com a palavra de Deus. Ela não se preocupa com as coisas da embaixada. Ela é um embaixador negligente. Estão entendendo, amados? Então, eis aí vos dei autoridade. Para quê? Para derrotar o poder do inimigo. Para vencer aquilo que vem para nos destruir, aquilo que vem para nos roubar a nossa alegria, roubar a nossa, sabe, os nossos sonhos. É roubar, matar e destruir. É para isso que vem o inimigo. Então, se eu usar a autoridade que me é dada do modo certo, do modo alinhado com as coisas do reino, o inimigo não tem poder sobre a minha vida. Ele não pode prevalecer. O inimigo vai prevalecer quando eu estou tendo uma vida de indiferença em relação às coisas do reino. Amém? Está claro até aqui? Marcos 16, 17 e 18 diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então olha, eu estou enfermo. Senhor, eu recebo a cura. Minha mão em mim. Se impuserem as mãos sobre o enfermo, eles ficarão. Senhor, eu recebo a cura. Senhor, eu recebo a cura. Senhor, eu recebo a cura. Eu recebo a cura. Senhor, eu recebo a cura. Senhor, eu recebo a cura. Senhor, eu recebo a cura. Porque está escrito: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. É aqueles que creem. Então, os que não creem,
São os indiferentes. Os indiferentes não creem. E aí não veem os sinais, amados. Não conseguem ver os sinais. Vê na vida de outro e não vê na vida dele. Então por isso Deus nessa noite está dizendo: basta de indiferença. Quem não conhece esta autoridade, ou não sabe usar esta autoridade, amados, com todo respeito, é alguém derrotado. É alguém que vive com fracassos na vida. É alguém que vive doente. Não tem a vida em perfeita vitória. Ela não pode dizer: a minha vida vai em perfeita vitória. Porque ela é indiferente às coisas do reino. Ela é indiferente a essas coisas que é a verdade para ela, para a vida dela. E Deus diz: olha, eis aí vos dei autoridade. Jesus não está dizendo: eis aí vos dei doença. Eis aí vos dei vida miserável. Eis aí vos dei vida de derrota. Eis aí vos dei vida mais ou menos. Não, eis aí vos dei autoridade. 2 Coríntios 10, 3-5 diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, sofisma faz parte de indiferença. Por quê? A sofisma, amados, é eu olhar para a palavra de Deus e achar que aquilo ali é só uma letra. E achar que aquilo ali não tem nada a ver, que aquilo, sabe, será que vai acontecer? Não, será que é assim mesmo? Porque comigo não acontece. Estão entendendo, irmãos? Versículo 5: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe o que a indiferença faz? Ela dá esfriamento espiritual na vida de um crente. Indiferença faz com que o crente olhe para a palavra e ele só olhe para a palavra e mais nada. Então nós não podemos, amados, ser uma igreja fria. Nós não podemos ser uma igreja de indiferentes. Não podemos aceitar a indiferença. Nós somos crentes que creem no Evangelho, que creem em Jesus, que creem na palavra de Deus. Cremos naquilo que nos foi dado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso nós não somos crentes derrotados. Por isso nós não somos crentes, sabe, que vivem agitados de um lado para o outro. Nós somos crentes firmes, que conhecemos a nossa posição em Cristo Jesus. Colossenses 1:11 diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Então, quando eu sigo por este caminho, deste modo, eu deixo de ser indiferente. Amém? Porque eu vou ser fortalecido com todo o poder de Jesus que está em mim, segundo a força da sua glória, com toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Eu não vou ir a trancos e barrancos, sabe? Aquele crente que um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, um dia eu estou chororô, outro dia eu estou feliz, um dia eu estou na bênção, outro dia eu estou na prova. Não, nós não somos esse tipo de crente. Não somos esse tipo de gente. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós somos o povo que o povo mais que vencedor em todas as coisas. Nós somos o povo que é conduzido sempre em triunfo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos tudo naquele que nos fortalece, pois a sua autoridade e o seu poder está em nós. Quer confessar isso? Glória a Deus, pode aplaudir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quer confessar? Confessa então: o poder e a autoridade de Jesus
está em mim. O poder e a autoridade de Jesus está na minha vida. Amém. Glória a Deus. Amém? Quem dá ouvidos a Deus, igreja, vive tranquilo, vive seguro, tranquilo e sem temor do mal. Quem dá ouvidos a Deus, ou seja, quem não é indiferente às coisas do reino, vive nesse mundo seguro, tranquilo e sem temor do mal, mesmo que receba más notícias. Mesmo que receba o contrário daquilo que às vezes está esperando, ele vive seguro, tranquilo e sem temor do mal, porque a palavra diz. Deus diz: aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então quem não dá ouvidos é o indiferente. Amém? Então nós damos ouvidos a Deus. Por isso nós habitamos neste mundo seguros, tranquilos e sem temor do mal. Diga isso: eu dou ouvidos a Deus. Eu não sou indiferente a Deus. Por isso eu habito neste mundo seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém. Glória a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 20, o apóstolo Paulo, ele escreveu assim: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Amados, que tremendo isso. Que lindo isso. Ou seja, o reino de Deus é visto pelo poder de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é o quê? É paz, é alegria, é gozo no Espírito Santo, é justiça de Deus a nosso favor. É o quê? Poder. Porque só quem recebe o poder de Deus vive em paz, feliz, tranquilo, seguro, sem temor do mal, com a justiça de Deus a seu favor. Amém? Está no telão, pastora? Vamos lá. O mundo espiritual sabe quem crê e quem usa a autoridade de Jesus. Olha que interessante isso. Se você não sabia, fique sabendo. O mundo espiritual sabe quem crê e quem usa a autoridade de Jesus. Os anjos sabem, os demônios sabem, o inferno sabe. Quem usa e quem não usa. Entenderam? Porque os anjos, amados, eles obedecem a Deus segundo a palavra de ordem de Deus a nosso respeito. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Quem teme a Deus? É aquele que não é indiferente às coisas de Deus. O indiferente não teme a Deus. Estão entendendo a profundidade da revelação? Então temer a Deus é não ser indiferente às coisas de Deus. E aí, se eu temo a Deus, se eu não sou indiferente, então eu tenho a plena certeza e convicção que o anjo do Senhor está acampado do meu lado. E ele está à ordem de Deus para me proteger, para fazer a meu favor. Então ele sabe se de fato eu creio na autoridade de Jesus ou não. Para ele estar do meu lado, ele tem que saber que eu creio. Porque se eu não creio na autoridade de Jesus, eu sou indiferente, eu não temo a Deus. E amados, desculpe falar, mas o anjo não está ao meu redor. Estão compreendendo tudo isso?
Amém? Então o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Então o anjo sabe se eu uso a autoridade de Jesus ou se eu não uso. Porque o anjo não pode permanecer desobedecendo a Deus. Ele vem ao meu redor obedecendo a Deus. Então Deus diz, permanece, ele permanece. Se Deus diz, retira-te, o anjo retira, se retira. Amém, igreja? Está claro isso? Mateus 10, 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. A autoridade, amados, de Jesus que está em você é para ser usada. Tem muito crente, amado, que não usa essa autoridade porque é indiferente. Como assim, pastor? Porque tem medo dele, por exemplo, orar e não acontecer nada. Está vendo um enfermo lá, Deus está falando, vai lá e ora por ele. Ah, mas eu vou lá, mas aí e se eu orar e não acontecer nada? Olha a indiferença, estão percebendo? Está duvidando, não está crendo, não está usando a autoridade de Jesus, está colocando em dúvida aquilo que Jesus mesmo disse, curar enfermos. Como que eu vou ver as coisas do reino acontecer? Como que eu vou propagar as coisas do reino se eu estou duvidando das coisas do reino, que eu estou inserido nele? Olha, amados, como é séria esta questão da indiferença. A igreja está compreendendo tudo que Jesus está dizendo? Amém? João 14, 12, Jesus disse, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará. Amados, olha, eu arrepio tudo aqui, eu estou todo arrepiado com essa palavra, amados. É Jesus quem disse, em verdade, em verdade. Jesus não disse, olha, talvez, sabe? Olha, eu vou dizer para vocês que talvez, sabe? Aquele que talvez crer em mim, sabe? Talvez ele fará alguma coisa que eu faço. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, não está dizendo o pastor que crê em mim, o apóstolo que crê em mim, o bispo que crê em mim, o evangelista que crê em mim, o missionário que crê em mim. Ele está dizendo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Nós somos os ramos e ele é a videira. Sem ele nós nada podemos fazer, mas nós temos que entender que, assim como ele disse no culto aqui de oração, que nós temos que fazer. Nós temos que dar frutos para continuar dando frutos. Agora, se eu viver com indiferença em relação a esta verdade de Jesus, amados, quando eu darei frutos para Deus? Quando de fato eu serei o embaixador, que o rei vai se orgulhar de mim e dizer, olha o meu embaixador. Olha como ele executa aquilo que eu dei para ele. Olha como ele pratica a autoridade que eu dei a ele. Aleluia! Amados do Senhor, nós somos a embaixada. A igreja é a embaixada e nós os embaixadores. Que saiamos todos nós aqui nesta noite para cumprir a nossa missão. Sem indiferença. Basta de indiferença, porque Jesus disse, as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Na sua natureza humana, Jesus estava dizendo que ele ia para o Pai. Ele era o Pai, mas ele está em nós. Ele está conosco.
Amém, igreja? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então nós temos que utilizar a palavra. Crendo. Nós conhecemos a palavra. Está escrito, nós cremos. Então aquilo que está escrito e nós cremos, nós temos que utilizar, porque isso é o poder e a autoridade de Cristo na nossa vida. Provérbios 23, 7 diz: o pobre... Não, pastora, não é esse. Não é esse texto. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ver se eu acho o texto que não é esse. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Amém? Esse é o texto. Provérbios 23, 7, a parte A. Isso diz a palavra. Dá para colocar, pastora? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Só até aí. Então, amados, se você não imaginar, não entender de fato que você é o embaixador em nome de Cristo, que você recebeu a autoridade de Cristo, recebeu o poder de Cristo, você vai viver como derrotado. Você não vai ver vitória na tua vida. Por quê? É o que diz a palavra. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então quando eu vivo derrotado, é porque eu imagino ser aquilo. Agora, se eu vivo de modo vitorioso, é porque eu estou tomando posse da autoridade de Cristo e estou aprendendo a ser como Cristo. A cada dia que passa eu me torno mais semelhante a Cristo. Com a autoridade de Cristo, com o poder de Cristo. Por favor, pastora, coloca no telão para mim, por favor. Quem tem autoridade dada por Deus, não pode, amados, de modo algum, usar uma confissão que profetiza a sua derrota. Essa doença que não sara. Está profetizando que a doença vai ficar ali. Esse mal que não me deixa, que só me atormenta, essa situação que não muda. Está profetizando o quê? A derrota. Está chamando a existência, por fé, a derrota. Porque está usando a língua para profetizar o contrário. Então, olha, nós lemos o quê? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, o embaixador de Cristo, que conhece o que foi dado a ele pelo seu rei, ele vai utilizar a palavra certa. E ele vai comer fruto bom. Amém? Então por isso nós devemos conhecer aquilo que nos foi dado e fazer uso disso. E jamais chamar a existência com a nossa boca o contrário daquilo que é para ser. Amém? Então esta igreja, amados, ela crê no poder de Jesus. Esta igreja crê em milagres. Esta igreja crê no sobrenatural de Deus. E nós queremos mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Amém? Eu quero ver mais de Deus na nossa vida. Nós não somos indiferentes às coisas de Deus, à palavra de Deus. Nós vivemos com atenção e com responsabilidade com aquilo que tem sido nos entregue pelo nosso Rei. Nós somos embaixadores interessados
nós temos interesse nas coisas do reino. Nós somos embaixadores atentos, cuidadosos. Amém? Nós somos embaixadores responsáveis, que cuidam com todo o zelo dos interesses do rei. Que assim seja, porque assim disse o Rei Jesus nesta noite.